Quer saber uns segredos sobre oração? Vem comigo até o final, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. A paz do Senhor, queridos! Deus abençoe! Mais um vídeo sobre cultura de oração que vai abençoar a sua vida. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Tem uma palavra sobre oração que a gente vai compartilhar aqui com você, tá bom? Olha só o que diz, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube do edital que estava assinado, entrou em sua casa, em seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha-se de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora o versículo 17. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o anel dos grandes, para que ninguém no tocante mudasse aquele dito. Versículo 18. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Aleluia, glória a Deus. Então diz o versículo 20, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, como também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus! Vocês conhecem muito bem esse texto. Foi quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel foi perseguido por alguns do reinado do rei Dário. E aí, esses homens que tinham inveja de Daniel, porque ele era homem justo, e tudo que Daniel colocava a mão prosperava, então arrumaram uma trama e iludiram o rei para que o rei fizesse um edito, uma lei, para que ninguém pedisse nada a nenhum homem ou a nenhum Deus no espaço de 30 dias. O edito saiu, mas Daniel não parou de orar como ele fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. E Daniel, quando o edito saiu, Daniel fez a mesma coisa que sempre fazia. Abriu as janelas por lá de Jerusalém e clamou ao Senhor 3 vezes ao dia. Quando os homens que queriam o mal de Daniel viram isso e citaram o rei, que a lei tinha que se cumprir, e o rei gostava muito de Daniel, e pegou Daniel, ele tentou ainda articular para livrar Daniel, mas não conseguiu. E então Daniel foi jogado na cova. O texto que nós lemos diz que o rei naquele dia não quis música, não dormiu, e de manhã cedo ele foi. E quando ele abriu, porque foi colocada uma pedra na boca da cova, né, e ele selou com o anel dos Medos e dos Persas, e aí quando o rei tirou a pedra de manhã, chamou por Daniel, Daniel disse, vive, ó rei, porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então o rei mandou chamar os homens que se levantaram contra Daniel, jogaram aqueles homens na cova, e o texto diz, antes deles caírem no fundo da cova, os leões já tinham triturado os seus ossos. E assim Daniel prosperou no reinado de Dario. Agora, olha só, esse texto nos ensina algumas coisas sobre oração, a gente vai aprender. Primeiro, olha só, aprenda essa regrinha e você nunca vai desanimar da oração. Primeiro, olha só, vem o problema, você ora. Quando você está orando, piora e depois melhora. Eu vou repetir essa regrinha. Primeiro vem o problema, aí você ora. Aí quando você está orando, piora, aí depois melhora. É sempre a regra da oração.
Às vezes a gente não entende, eu orei e piorou, mas está dentro do princípio da oração. Sempre acontece isso. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente mexe no reino das trevas. E os reinos das trevas se alvoroçam, então piora. Piora para depois melhorar. Olha só, primeiro a Daniel veio a ameaça dele ser jogado na cova dos leões, aí ele orou, piorou, ele foi jogado na cova, mas ele não parou de orar. Aí na cova ele orou, Deus enviou o seu anjo e livrou a Daniel, e depois ele foi exaltado no governo do rei Dario. Glória a Deus! Então, essa regrinha para você aprender, para você não desanimar. Ai, pastor, eu orei e piorou. Está dentro da oração. É sinal que a oração está funcionando. Então, quando você orar e piorar, não pare de orar, porque logo após vai melhorar. Logo após vai acontecer o milagre. Logo após Deus vai agir. Então, primeiro vem o problema, você ora. Depois que você ora, piora e depois melhora. Amém? Guarde isso. Guarde isso. Agora, a segunda coisa da oração é o seguinte. A segunda dica, o segundo segredo da oração é esse. Olha só, a gente ora e tem a cova de leões. A gente está orando e fala, não vou chegar lá. Não. Às vezes a gente está orando e Deus permite que mesmo um homem que ora, mesmo uma pessoa que ora, às vezes ele de oração, mas ele é jogado na cova dos leões. Às vezes a gente está orando e fala, não vou chegar até o problema, não, Deus vai livrar. Mas Deus não livra da cova, Deus livra na cova. Aleluia. Por quê? Porque livrar da cova qualquer pessoa pode fazer, livrar na cova só Deus. Então, a gente precisa aprender isso, quer ver? A gente está orando e fala, não vai acontecer, mas às vezes acontece. E dentro da situação, Deus livra. Dentro da situação, Deus opera o milagre. Como fez com Daniel. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Glória, Deus não nos livra do problema. Deus nos livra no problema. Deus não nos livra da tempestade. Deus nos livra na tempestade. Deus não nos livra das situações. Deus nos livra nas situações. Então entenda isso, querido. Eu orei, aconteceu, mas Deus livra na situação, dentro da situação, na cova, Deus livra. Então não se desanime, mas eu orei, pensei que não ia acontecer, pensei que eu não ia chegar até a cova, mas chega. Homem que ora e mulher que ora, chega na cova, mas só que na cova Deus envia anjos para livrar aqueles que oram ao Senhor. Então, por favor, quando você estiver orando e a situação se afunilar e você chegar, não desanime, continue orando, porque Deus não nos livra nos livra na. Porque Ele é poderoso, amém? Porque livrar da cova, qualquer homem pode fazer isso, qualquer pessoa. Agora, livrar dentro do problema, só Deus pode fazer isso. Tá bom? Então eu deixo aí esse conhecimento de oração para você, pedindo a você agora, amém? Que nasça no seu coração o desejo de orar, de não desanimar, amém? Porque a vitória vem para aquele que não desanima. Então não desanime, amém? Aprenda a cultura de oração. Por favor, amém? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí e deixe o comentário também. É muito importante para mim que você faça isso. Deixe o seu like e o seu comentário. O desejo do meu coração e a minha oração é que Deus leve você a orar, mesmo quando tudo der errado, mesmo quando as coisas não se encaixarem, continue orando. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.